O emagrecimento, ele inicia por uma mudança de mentalidade. E a pessoa mudando a mentalidade dela, consequentemente, ela vai mudar a rotina dela. E como que eu aplico o método usando no emagrecimento? Na verdade, o meu nicho de atuação, ele é ansiedade. Mas é impossível andar emagrecimento sem falar de ansiedade. Então, as coisas, elas se misturam, porque a pessoa ansiosa, ela tem que ter prazer em alguma coisa. E eu quero deixar algo aqui para você. Algo que é muito precioso para que o seu paciente entenda, que ele não tem culpa em querer comer demais. Ele não tem culpa, e essa condição de fazer com que somos culpados pelo que comemos dificulta o nosso processo de entender quem nós somos. Porque nós não somos culpados. Nós, às vezes, estamos desequilibrados em alguma situação que precisa ser equilibrada para que a nossa fisiologia, o nosso metabolismo seja reorganizado. Então, nós, como prescritores, como profissionais, temos que levar essa pessoa a se conhecer. E o método Fitoclean, na minha abordagem, ele tem me ajudado. De início, eu achava difícil usar o método. Hoje eu descobri por quê. Eu nem falei isso para a doutora Isa, ela vai saber disso agora. Porque eu achava impossível, doutora Isa, alguém não ser culpado pelos problemas que tinha. Eu sempre carregava a culpa da obesidade porque eu comia demais, porque eu não fazia atividade física, porque eu. Lógico que a minha parcela de desenvolvimento para que eu seja obeso ou não é 50%. Mas existem fatores internos e externos que eu, quanto paciente, preciso entender para que eles não voltem a agir no meu dia a dia. E o método me ajudou a entender isso. Contra a obesidade, terrível. Você tem uma ideia? A última vez que eu levei meu filho ao médico, ele disse assim que o meu filho precisaria usar a milagrosa injeção. Gente, pelo amor de Deus. A injeção que estão usando hoje, que é a panaceia do negócio, ela não é o que vocês estão pensando, por favor. Aquele medicamento, ele é feito para um problema, uma patologia, que é a diabetes. Se você não tem diabetes, se você não é um paciente pré-diabético, se você não é um paciente que tem problema com o aumento de insulina, como que você vai tomar algo que o efeito dela causa o emagrecimento? O efeito colateral dela causa o emagrecimento. Eu, quanto farmacêutica, eu não acho correto isso. Então, eu tento trazer essa verdade para as pessoas. E o dia que ela parar de tomar a injeção, o que vai acontecer? Vai continuar. Ela engorda. Engordar... E vai engordar muito mais. Então, como que é a minha abordagem? A minha abordagem é entender, usando o método Fitoclean, é entender quem esse paciente é, qual é a dor desse paciente, qual é a necessidade desse paciente. Muitas vezes, a necessidade do paciente não é perca de peso. Às vezes é ansiedade. Às vezes o paciente não dorme. Você faz uma pergunta, quantas horas você dorme por dia? 3, 4 horas. Se você não dorme, você não emagrece. Porque se você não dorme, você libera radicais livres, você oxida. Se você oxida, você inflama. Se você inflama, você não tem desejo de nada, de levantar, você não tem desejo de fazer uma atividade física. E não tem como eu pegar esse paciente de cara e já passar medicamentos fitoterápicos que melhoram o metabolismo dele se eu não melhorei a ansiedade, se eu não melhorei a inflamação. Mas, quando eu faço essa abordagem, eu consigo observar todas essas circunstâncias.